Olá, meu nome é Andréa Schaefer e essa é mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre ação social, fato social e modo de produção. Onde é que surgiram essas coisas todas? Muito bem. Logo após o advento da primeira Revolução Industrial, em 1860, em torno de 1860, criou-se a necessidade, surgiu a necessidade de termos que interpretar a sociedade, mais uma vez, sob uma nova ótica. A industrialização era uma novidade completa dentro do planeta, dentro da raça humana. Neste momento também vão surgir três pensadores, são filósofos, que vão começar a questionar se a história, a disciplina, a ciência história e a ciência filosofia dariam conta dessas interpretações. E é nesse momento, então, que vai surgir a ciência chamada sociologia. Ela surge, então, com a meta, com o objetivo, com a possibilidade de fazer essas interpretações nesse momento tão novo da raça humana. Como é que nós poderíamos entender a sociedade a partir desta novidade? Porque neste momento também vão surgir duas novas categorizações na raça humana, duas novas classes que até então não existiam, que são os patrões e os empregados. A maneira de produzir as coisas também mudou. Como interpretar essa forma, essa maneira de produção? Como é que as coisas não seriam mais artesanais agora? E sem contar que também, como é que fica? Eu não produzo mais, eu estou numa linha de montagem, eu não sou mais o autor daquela panela. Eu agora estou lá no início, tem um outro companheiro do lado, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Eu sei como é que a panela começa. Eu não sei mais como é que essa panela sai daqui. Isso é uma linha de produção, isso é uma novidade. Até então eu iniciava, produzia e dava acabamento, eu mesma vendia, eu sabia quanto valia, por quanto eu ia trocar. Né? As mercadorias naquele momento estavam, então, agora passavam a valer dinheiro, né? Até então a gente trocava, era o escambo, quantas galinhas por esse par de sapato, quantas dúzias de ovos pelos pães, quantos pães pelas dúzias de ovos. Como é que ficava agora? Tudo novidade. Então vão surgir esses três cavalheiros aqui, Max Weber, Emile Durkheim e Karl Marx. E vão dizer assim, é necessário um outro enfoque, uma outra visão, uma coisa que faça uma interpretação e não só narre o fato histórico, né? Que a gente possa lidar com as causas e as consequências dos fatos históricos. E a filosofia pode vir como coadjuvante, pode chegar junto, mas também não está dando conta dessa interpretação. E é assim, então, que esses três cavalheiros vão fundar, são então considerados pais da sociologia, né? Vão fundar esta nova ciência para tentar dar conta. E numa primeira análise, levando-se em consideração o pano de fundo, a Revolução Industrial, Max Weber vai dizer que a sociedade, naquele momento, precisa continuar a ser interpretada pela ação social, né? Que é aquele ato com a intenção e que levando em consideração as ações e as reações de todos os indivíduos do coletivo onde tu pertence. Mas que trazemos, diz Max Weber, trazemos junto conosco essa ação social, já vem junto com a nossa tradição, né? Com tudo que tu herda do coletivo a que tu pertence, com todas as normas, as regras, todas as questões que vêm lá de casa e do lugar onde tu nasce. Também essa ação social tem um fundo de emoção, de afeto, né? Que é aquela coisa que te apaixona, que te faz andar. Mas também tem os interesses, né, as ações sociais movidas por interesses racionais, né? Aquele interesse ou movido pelos teus valores pessoais, que tem a ver com a tua ideologia, eu vou entrar nesse coletivo, eu vou participar desse movimento porque é o que eu acredito, e interesses racionais movidos pelos fins, né? Vamos organizar esse movimento, planejar este movimento para que o Estado entenda que a situação atual não pode continuar mais. Então são esses movimentos que a gente vê e que acompanham a raça humana o tempo inteiro, que é de fazer um contraponto ao poder institucionalizado, deixando bem claro que nem sempre tudo que vem de cima é um acordo geral. Já o Emile Durkheim vai falar que a sociedade pode e deve ser interpretada pelo fato social.
o fato social. O que seria, segundo ele, um fato social? Seriam maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo. As coisas que vêm de fora. E como é que elas te atingem? Variam de cultura para cultura e têm como base a moral social, estabelecendo regras, determinando o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, permitido ou proibido. E elas possuem 3 características. O fato social possui 3 características que fazem com que a gente identifique, né, segundo o Emile Durkheim, o fato social. Ele é geral, é coletivo, diz respeito a todos. É proibido andar sem roupas pela rua. Isso não é para quem nasceu no Rio Grande do Sul porque está passando frio, isso não é para uma determinada situação em algum ambiente, isso é para todos nós. Precisamos estar vestidos. Né? Atualmente é proibido avançar nas faixas de segurança se não houver uma sinaleira, porque é previsto em lei que são os pedestres neste momento que têm a prioridade. Isso é para todos os pedestres e é para todos os motoristas. O fato social é sempre exterior, ele independe da adesão. Se o motorista não concorda que tem que parar a cada sinaleira sem o semáforo, né, e isso é prioridade do pedestre, não interessa, é lei. Se o pedestre acha que deveria atravessar em qualquer lugar e não na faixa de segurança, também não interessa, é lei. Então, o fato social para o Durkheim ele é sempre coletivo e ele independe da adesão. E ele é coercitivo, ele se impõe ao indivíduo. Né? Então, fecha tudo ali. É dentro do coletivo, independe se tu estás afim dele ou não, e ele se impõe sobre os teus desejos. Para o Emile Durkheim, essa nova sociedade industrial que começa neste momento a se alinhavar, vai usar-se do fato social para se impor. Em contraponto, então, ao que o Max Weber dizia, que essa sociedade pode ser analisada a partir de uma ação social e que dela dependem tantos fatores subjetivos e individuais, como a tradição e as emoções, como alguns motivadores coletivos, mas que ainda assim estão dentro da tua própria crença pessoal, que tu pode costurar, organizar e fazer um recorte como tu quiseres. O Durkheim já diz que não, né? Que toda essa relação nova que se estabelece a partir desta sociedade industrializada que começa agora, vai ser sempre, todos esses movimentos darão-se sempre no coletivo, independente da adesão dos indivíduos ou não, e sempre vai se impor sobre este indivíduo. Já o Karl Marx, então, vai falar que essa sociedade vai precisar ser entendida através dos meios de produção. O que são meios de produção? A maneira como se produzem as coisas, né? E essas coisas têm a ver com o consumo, né? As coisas que precisamos. Até então, nós tínhamos o quê? Uma sociedade artesanal, uma sociedade agrária. As pessoas plantavam o que elas iam comer e o que elas iam trocar, né? As pessoas produziam artesanalmente as suas roupas, os seus sapatos, as suas panelas, as coisas, suas necessidades, e o excedente também era trocado pelas coisas que não eram produzidas. É o escambo. Passamos muito tempo com isso. Karl Marx diz então que a partir de agora não dá mais para se analisar esta sociedade através da ação social, que isso podia valer para uma sociedade pré-industrializada, e muito menos apenas e tão somente sobre o fato social. Marx se junta nesse momento ao Emile Durkheim, achando que um complementa o outro. As duas visões são complementares se quisermos ter uma análise dessa nova sociedade que surge. Nada parecido tinha acontecido antes. Então, o Karl Marx vai dizer o seguinte: nós vamos ter, a partir de agora, uma divisão de classes. Ele não diz surge duas novas categorias. Ele diz que essas duas classes vão ser antagônicas e que vão viver em choque. Que duas classes são essas? Os burgueses e os proletários, ou os patrões e os empregados. E esses proletários dispõem apenas da sua força de trabalho,
né? Enquanto os burgueses são os donos dos meios de produção. Então, a partir de agora, essa relação entre essas classes será sempre antagônica. Vai ter sempre um problema, porque o operário que até então fazia suas panelas e as vendia, né, o produto início, meio e fim, e colocava o preço, né, o quanto valia aquela panela, a partir de agora ele faz parte de uma engrenagem. E quem controla o quanto ele ganha por aquela panela e quanto aquela panela vai valer, socialmente valendo, é o burguês, é o patrão. Então, Karl Marx diz que a sociedade ideal, e sem conflitos, ela é composta por um grupo de pessoas que vivem de forma conjunta e produzem para sobreviver. Distribuem o que produzem a cada membro, e cada membro consome de acordo com as suas necessidades. Não é essa relação que se institui a partir de agora. A partir de agora, essa sociedade industrial ela vai ser individualizada, cada um vai ter que correr atrás do seu. São os princípios de um novo movimento que surge e se mantém até hoje, né? Que é um conceito novo de sociedade, que é a sociedade capitalista. Gostou? Está achando interessante? Acha que isso tem a ver com teus dias de hoje? Então chega lá, dá uma curtida no canal, aproveita e te inscreve, que isso aqui tudinho aparece, sabe aonde? No teu e-mail. Valeu aí, galera. Até a próxima. Causas para a Segunda Guerra Mundial ter ocorrido. Galera,